versículo primeiro, mas eu vou ler aqui para outro versículo. Glória a Deus. Bem, a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9, verso 15, irmãos, que tem como epígrafe o texto: o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta de Cristo. Diz a palavra do Senhor: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz de tudo para todos, para pôr todos no meio, todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todos aqueles que lutam, de tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, se de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Poder sentar, dar uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra essa, muito conhecida, nossa, que fala acerca do desinteresse e fervor de Paulo. Paulo, considerando nessa palavra o atleta de Cristo. Aleluia. E dentro desse texto e contexto ao qual nós lemos, entendemos coisas interessantes aqui nessa noite. Pois a palavra fala acerca que Paulo retrata para nós que ele fez de tudo por todos, para que pelo menos salvasse algum. É interessante, né? Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória, essa é a minha glória. Paulo, aleluia, ele simplesmente estava dizendo, aleluia, que não se faça em vão o trabalho de Cristo. Paulo estava dizendo, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Paulo estava falando acerca disso aqui, irmãos, que é necessário que, aleluia, façamos a obra, mas que não venha a ser em vão, aleluia. Porque Paulo, ele anunciava o Evangelho, aleluia, mas não se gloriava. Você vê que nos versículos anteriores, Paulo ele vai dizer assim, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra do Senhor, aleluia. Realmente, irmão, Paulo não viu Cristo, não andou com Cristo, aleluia, mas, aleluia, ele fez a obra do Senhor, aleluia. Todavia, aleluia, ele estava, aleluia, diante, aleluia, do
24 horas para, aleluia, não se gloriar em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus deixou um espírito, né, que esmurrava Paulo para que ele não se gloriasse, mas que a obra se cumprisse. Tanto que ele vai dizer, aleluia, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E olha, irmãos, e não só Paulo, mas nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. E ai de nós se nós não anunciarmos, se nós não evangelizarmos. Aleluia. Pois é uma obrigação que está imposta a todo aquele a qual Deus chamou para a obra. Deus nos chamou para isso. Por isso faço de boa mente, Paulo vai dizer. E a Bíblia vai dizer, olha, se eu faço de boa mente, eu terei prêmio. Porém, extremamente, somente uma dispensação me é confiada, irmão. Aleluia. Então é algo, irmãos, espontâneo. Fazer de boa mente, aleluia, é de vontade própria. É o querer. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós não fazermos de boa mente, nada terá proveito para nós dessa vida cristã, ao qual nós se autodenominamos como cristãos. Aleluia. Porque Paulo, aleluia, quando ele fez, aleluia, saiu para o Evangelho, ele se fez de tudo, de tolo para ganhar o tolo, de judeu para ganhar judeu, de grego para ganhar grego, aleluia, daquele que estava debaixo da lei para ganhar, aleluia, o que estava debaixo da lei, estava sem lei, aleluia, para ganhar o que estava sem lei. Paulo se fez sem até aquele que não tinha lei, mas estava debaixo da graça de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Logo, aleluia, que prêmio tenho? Que evangelizando, olha só, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder do Evangelho. Aleluia. Porque nós sabemos que Paulo era usado pelo poder de Deus, era cheio da graça, da unção. Aleluia. Mas, irmão, toda a honra e toda a glória era dado a Deus. E Paulo estava dizendo, aleluia, que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo. Porque Deus, a palavra diz assim, receber de graça aquilo que você dá de graça, irmão. Aleluia. Nós recebemos o Evangelho, fomos evangelizados, estamos aqui por causa do Evangelho, aceitamos Cristo por causa da palavra que é o Evangelho. Recebemos tudo de graça, aleluia. Estamos num culto, aleluia, de ensino, aleluia, onde não é cobrado nada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vai se preparar para fazer um curso teológico, a gente paga, irmãos. Paga, aleluia, paga até a carteira, para você ter, aleluia, condição de se locomover, aleluia. Recebendo a carteira, quando receber o diploma, paga o seu diploma. Aleluia. Ah, quer receber o anel? Paga-se o anel, irmãos, também. Não é de graça, eles não dão de graça. O mais caro é o anel. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Formatura, claro. Você vai pagar por esse anel, aleluia. E não é barato. Então tudo é mais. A Bíblia vai dizer, logo que prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho é de graça. Receber de graça, dai de graça. Nada é cobrado. Aleluia. Aí Paulo vai dar, aleluia, vai falar algo interessante, porque sendo livre para com todos, se servo de todos, para ganhar ainda mais. Mas o interessante é que Paulo, quando ele começa nessa parte aqui do versículo 19 em diante, em alguns versículos, ele vai dizer, aleluia, que ele fez de tudo, irmãos. Ele não botou nenhum obstáculo, aleluia. E olha que Paulo, irmãos, conhecedor da palavra, poliglota, conhecedor, aleluia, do Torá e tudo mais, aleluia. Mas ele se fez de tudo para todos, para ganhar-se pelo menos alguns, irmãos. O que a igreja hoje faz? Eu digo igreja, eu não digo vocês, eu digo a igreja que faz. Não fazem nada. Fazem nada, irmãos. A igreja do Senhor, aleluia, é uma igreja de hoje totalmente diferente da igreja primitiva. Porque a tecnologia matou um pouco, né?
A ciência e a tecnologia tão adiantada que as pessoas hoje não querem saber nada. Se tiver um celular, meu Deus, as crianças de hoje já estão, aleluia, já nascem com o celular na mão. Cuidado, não dá não para essa daí não, pelo amor de Deus. Porque o que a gente vê é coisa feia por crianças no celular, né? Nós estamos vendo vídeos de jovens de 14, 15 anos que quando a mãe dentro de um avião, eu já vi, tira o tablet da criança, é um escândalo mais horrível do mundo. Parece que tirou, arrancou o braço. Parece que tem uma dor enorme, voltada só para esse aparelho que eu estava vendo uma vez, né, que o celular ele matou o relógio, ele matou o calendário, ele matou o telefone público, e aí por aí vai, ele dá uma série de coisas que o celular é assassino, irmão. E ele mata também, acaba o casamento, ele acaba, irmão, do relacionamento, né? Você vai sair com um pessoal na mesa, ninguém se fala mais, o negócio é só cabeça baixa e os dedos na tela. É horrível esse aparelho, né, irmão? As pessoas ficam ligadas 24 horas com ele, né? Aleluia. Paulo, aleluia, voltando a palavra, vai dizer que ele, sendo livre, para com todo se fez de servo, para ver se ainda ganhasse ainda mais. A Bíblia vai dizer que ele se fez como judeu para ganhar os judeus. Olha só, irmão, coisa linda que Paulo fez. Ele está nos ensinando aqui acerca de como nós procedermos, como devemos procedermos em relação ao cristianismo, porque o mais interessante, irmão, aleluia, é ele dizer aqui, irmãos, que ele faz parte do Evangelho. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Se eu e você não fazemos isso, nós não fazemos parte do Evangelho, não participamos, aleluia, do Evangelho, irmão. Não sou eu que está falando, ok? Ele vai dizer assim, ó, e eu faço isso por causa do Evangelho para ser também participante dele. E quem está falando aqui é Paulo, irmão. Se Paulo, que era participante desde o dia do encontro de Jesus, lá na entrada de Damasco, quando era Saulo, e ele vai dizer que eu faço isso por causa do Evangelho, para pelo menos ser participante dele. Olha, querido, Paulo, em toda sua totalidade, ele era participante do Evangelho. Ele fazia isso por causa do Evangelho. Um homem que renunciou a si mesmo e o cargo em que ele estava. Eu lembro de Mateus. Mateus era um homem, aleluia, que tinha um emprego na alfândega, ou seja, na secretaria da fazenda. Era um homem que arrecadava impostos, aleluia. Mas quando Jesus chegou diante dele e disse, homem, vem e segue-me, ele não contou, aleluia, como diz o ditado, pipoca. Ele simplesmente levantou-se da cadeira e foi embora. Ele não foi perguntar a alguém se poderia ir ou não. Não, ele saiu, aleluia, porque ele atentou para um chamado a esse ao qual é Evangelho. E nós atentamos um dia para isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos quem é Mateus, aleluia. Num dos primeiros, aleluia, livro, aleluia, da graça, aleluia. Os 4 primeiros, aleluia, do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra vai dizer, irmãos, que Paulo, aleluia, ele se fez, aleluia, também judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, para que estivesse debaixo da lei. Ó, Paulo se fez até aquele que não era mais cristão. Ele disse, que é isso, rapaz? Eu não sou cristão, não. Eu estou debaixo da lei, a lei de Moisés, para ver se ganhava alguns também, irmão. Ele não metia esforço nenhum por causa do Evangelho, para ser participante do Evangelho. Será que nós somos participantes desse Evangelho? Será que nós estamos, aleluia, nos disponibilizamos para isso? Será que nós estamos colocando alguma coisa, alguma barreira, aleluia, que está impedindo que eu, por causa do Evangelho, não venha ser participante do Evangelho? De maneira nenhuma, né, irmãos? Louvado seja o nome do Santo Senhor, aleluia. Eu acho que foi domingo, nós tivemos um culto aqui, estava presente uma família, né? E no final do culto, uma senhora se reconciliou com Jesus.
E ela disse uma coisa interessante que me chamou a atenção. Se tivesse uma igreja dessa perto da minha casa, eu ia me congregar na hora. Porque uma coisa eu tenho certeza, se ela disse isso é porque houve alguma decepção. Aonde ela mora, que é longe daqui, né, lá no Castelão, ela deve ter visto algo que não achou aqui. Que achou aqui, aleluia, algo interessante. Que teve uma palavra, que estava ministrando era eu, e teve uma palavra que realmente tocou no seu coração. Que viu, aleluia, seriedade e sinceridade. E quando se tem sinceridade e seriedade, a primeira coisa que a pessoa vem é se reconciliar, o que ela fez. Quando nós estávamos lá em Itatira no sábado, irmão, no culto, no último sábado do mês de janeiro, um casal também se reconciliou com Jesus, e ele era policial. Aleluia. E Deus chamou esse homem para a reconciliação. E o mais interessante, o que me chama a atenção é que quando ele veio por causa da minha esposa. Minha esposa chegou para ele e disse: Deus manda dizer para ti que tu tem que se reconciliar hoje. E ele olhou assim e veio com minha esposa até o altar. Quando chegando no altar, disse: pastor, a palavra que o senhor pregou foi toda para mim. Deus lhe usou para mim. E eu estou como aquele crente fujão, crente Jonas, há um ano já afastado do Evangelho. E aí, naquela noite, ele aceitou Jesus, se reconciliou, e a esposa também. Sabe, irmãos, isso acontece porque tem palavra, porque tem, aleluia, pessoas, aleluia, que ministram a palavra verdadeiramente. Olha o que Paulo vai dizer: ele se faz de todo por todos. Você pode ter uma ideia, lá agora em Itatira, no último sábado do mês, nós vamos fazer um culto na casa dele. O culto não vai ser nem no local onde nós estamos pretendendo fazer a igreja, vai ser na casa dele. E ele se alegrou muito, que disse: vai ter tempo, pastor, você vai? Diga: eu vou, meu filho, para a glória de Deus. Voltando a palavra, ele vai dizer assim: olha, para os que estão na lei, sem lei, como se tivera sem lei, não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aleluia. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Quando a gente olha essa variedade de situação e de condição que Paulo se coloca, irmãos, diante desse povo, aleluia, para simplesmente fazer de tudo para todos, para pôr todos no meio, para todos os meios chegar a salvar alguns. Significa que não houve obstáculo, não houve desculpa, não houve soberba, não houve ganância, não houve, aleluia, altivez diante da pessoa de Paulo, queridos. Mas Paulo está dizendo que fez de tudo: fez de fraco, fez de judeu, fez de sem lei, fez com lei, aleluia, fez, aleluia, de tudo, de todas as coisas, de livre, fez de servo, sendo livre, para ganhar alguns. Se porventura ganhasse, salvasse alguns, olha só. Esse é o Evangelho. Essa é a maneira de ser autodenominado de cristão. Esse é o cristianismo que precisa do século XXI. E saímos do comodismo, e saímos das nossas casas para fazer a obra. Aleluia. Às vezes as pessoas: não, mas o pastor não está aqui. Não, mas não é por causa do pastor. Você já imaginou se Paulo disse: não, rapaz, eu não vou, porque eu estou só aqui, eu preciso chamar os 10, os 12. Não, tem que ser os apóstolos tudinho. Jesus, quando ele chamou os 12. Aí eu estou aqui sozinho, mas Paulo está dizendo aqui que ele estava ali, só ele. Porque ele entendeu uma coisa: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante do Evangelho. A gente só faz isso por causa da palavra de Deus, da graça do Evangelho, irmãos. Aleluia. A gente não pode esperar: não, vou esperar. Aí tem uma pessoa que tanto precisa ouvir, irmão. Cada vez que a gente vai,
Eu e minha esposa em algum lugar, em relação à obra, né, as igrejas, tem sempre, aleluia, salvação de almas, como eu estava falando antes, eu falei aqui do testemunho do casal, aqui no domingo, aleluia, né? E ela disse, se fosse mais perto a minha casa aqui perto dessa igreja, porque eu gostei muito daqui. É uma igreja que tem assim, ele deu uma referência, irmãos, que isso é importante. Aí Paulo vai dizer, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, e é uma realidade, né? Os homens que estão correndo ali naquela maratona, eles correm, mas só um vai ganhar o prêmio. Correr de maneira também para alcançar esse prêmio. Precisamos correr porque a nossa, aleluia, nosso prêmio é a coroa da vida. Nós precisamos correr para ganhar a coroa. Precisamos fazer, aleluia, para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Aleluia. Olha o que ele vai dizer. Todo aquele que luta de tudo se abstém, e é verdade, irmão. Todo atleta ele vai se abster de algum alimento para se fortalecer, para também, aleluia, alcançar uma coroa. E essa coroa, o que é? Esse título é corruptível, diz a palavra de Deus que é corruptível, mas porém nós vamos alcançar uma coroa que é incorruptível. Então o evangelho não é coisa fácil, não é coisa simples, não é só dizer que é crente, não é só dizer que vai para a igreja, não é. Eu estava, antes de vir para cá, eu fui lá na congregação da Pedreira 2, né? A irmã Nezinha chegou e disse, pastor, eu preciso de um ofício. Diga, meu irmão, como é? E não, pastor, porque nós estamos com um evento agora, dia 28 de março. E nós vamos precisar de ficar num colégio para colocar os ceifeiros, aquele pessoal lá que evangeliza ali naquela região. E nós vamos fazer um grande evangelismo agora, dia 28, começa às 6 horas da manhã. Até as 4, dia 28, e o irmão estou preparando aqui o ofício agora. Eu no computador, ela me dando ali a palavra, eu escrevi com rapidinho. Eu digo, eu vou deixar, antes de eu ir para o porque eu não chego aí, meu irmão, para deixar o ofício para a senhora. É, pastor, porque tem que ser rápido, né? E aí ela disse assim, pastor, é dia 28. Eu olhei para ela e disse, minha irmã, dia 28 de março, é o último sábado do mês. No último sábado do mês eu estou em Itatira. Mas não se preocupa não, que eu vou estar aqui sim. Eu vou ligar para a nossa obreira lá e vou, ou adianto o culto, ou eu não vou. De Itatira, para mim estar junto aqui no grande evangelismo. E começa pela manhã, à noite, termina o culto. E o culto vai ser na rua, né? Acredita, irmãos. Então, Deus, irmão, já está convidado aqui a congregação sede para estar presente lá, né? Principalmente nós precisamos fazer presença lá a todos aqui, meus irmãos. Por quê? Porque nós somos a sede aqui do campo. Então nós precisamos estarmos lá para, aleluia, esse grande evangelismo, para conforme diz a palavra de Deus. Isso é por causa do evangelho, para ser participante dele. Participar, irmãos, é estar no meio, é estar fazendo. Então já adianta, irmão, já começa. Então Paulo vai dizer assim, ó, e todo aquele, aleluia, perdão, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Paulo está dizendo, irmãos, que ele estava fazendo o evangelho, tendo a certeza e a convicção, aleluia, da salvação, do trabalho, da obra, do propósito com Deus, aleluia, de estar fazendo a vontade de Deus, e aí por aí vai, irmãos. Tudo isso pelo evangelho, para ser participante, porque a única forma de você ser reconhecido por Deus é quando a gente faz alguma coisa para o evangelho de Deus. Jesus vai dizer assim, apartai de mim, não te conheço, vós malditos. Por quê? Porque esses não participavam do evangelho, porque eles não faziam o evangelismo, porque eles não se dedicavam, sabe, irmão? Você está em casa no domingo e diz, rapaz, hoje é domingo, meu filho vem aqui, ou então o marido, minha filha vem aqui, hoje é domingo, de manhã vamos sair, vamos aqui nós dois, vamos visitar uma irmã ali que está afastada, vamos fazer um evangelismo aqui, vamos sair pegar a Bíblia aqui, vamos evangelizar, convidar o povo para de noite no culto estar presente.
Aí você é participante. Aí você está fazendo conforme a palavra. Ninguém espera para outrem fazer, aleluia, com você. Quando eu me disponho sozinho, Deus honra. Você já imaginou, irmão? Lá no Itatira agora, o cidadão disse: rapaz, eu nem vinha para cá. Eu não estava combinado para vir para cá hoje, mas parece uma coisa, Deus, Ele me trouxe aqui para esse culto. Pela primeira vez Ele estava presente ali. Você já imaginou se a visão e a revelação da missionária Ivanira fosse mentirosa? Ele chegou e disse para ela, ela chegou e disse para ele: perdão, hoje Deus manda te reconciliar. Você imaginou se aquele camarada não era crente? A primeira coisa que ele disse: mano, esse Deus aí está mentindo, porque eu nem crente sou. Eu sou católico, apostólico, romano. Como é que eu vou me reconciliar? É por isso que eu digo: isso é uma visão, é uma revelação de Deus. Ou então, se ele não tivesse afastado, se reconciliado de quê, irmão? Se eu estou na presença, se eu estou indo para a igreja lá onde eu moro. Mas Deus falou com ele na palavra, e no finalzinho do culto a missionária foi lá e Jesus deu um cutucão nele. Ai, a pontada que ele sentiu. Cutucão de Jesus, vai. Então, irmãos, quando a gente foi, Deus honrou, porque eu ia para fazer a obra. Eu saí daqui, interessante que o carro, você acredita que o carro está dentro da prega? Nós eu abasteci 50 reais de álcool no posto do Creuzinho aqui, para completar, quando eu saí daqui na quinta-feira. Quando eu chego em casa normal, quando eu chego na estrada, que eu passo naquele primeiro posto, passei no primeiro posto, o carro sem força, a luz da injeção acende. Eu digo: não acredito, foi combustível. Quando eu passei, porque eu andei, passo, mão, foi incrível. Eu querendo passar por um gol que estava só com 80, não consegui passar, parei com ele, e nada de carro andar. E eu digo: ainda bem que não vinha carro na outra mão. E eu queria, não deu não, voltei, deixei o cara embora. O cara foi embora e eu não passei por ele. Quando chegou o primeiro posto, de muito tempo lá nesse sofrimento, andando, eu coloquei 50 reais de combustível, só gasolina aditivada, para ver se melhorava. Deu uma melhora, mas de vez em quando voltava. Eu digo: Jesus de Nazaré, eu nunca tinha abastecido tanto, irmãos. 350 reais de combustível no carro desse, para ver se o carro melhorava. Eu disse: minha filha, me lembra à noite, quando eu chegar lá, eu tenho que ligar a bateria, ligar um cabo da bateria positivo no negativo, para me resetar o modo desse carro. Eu sei que amanhã vai estar bom. Passou a noite todinha, os 2 cabos ligados, fora da bateria. Quando amanheci, e na chave, a injeção desapareceu, o carro ficou até agora. Parece um avião, está para puxar 150, 180. Mas o diabo queria atrapalhar a obra, irmãos. Sabia o diabo que lá ia ter esse cidadão. E eu sei disso, sabe por quê, irmão? Porque isso não acontece a primeira vez. Toda vida que eu vou para Itatira, acontecia sempre a coisa. Aquela Kombi lá, deu prego na S10, bateu a caixa de marcha, fundiu-se mesmo. O câmbio da Kombi uma vez arrancou, ficou só. Foi preciso saudar lá embaixo, parar. É incrível. Por causa do Evangelho, irmãos. Aí Paulo está dizendo, aleluia, que ele, pois eu assim corro, não com a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Tinha certeza e convicção, aleluia, que não era em vão fazer o Evangelho. Não é em vão fazer a obra. E ele vai dizer, irmãos: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Aí eu vejo aí Paulo dizendo assim: agora, nesse propósito, eu consagro, eu jejuo, eu oro,
Eu reduzo a servidão ao meu corpo, irmão. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito 24 horas. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, se de alguma maneira ficar reprovado. Ora, isso é que é a sabedoria de Deus na vida do homem. Quando ele faz isso aqui, irmãos, é para nunca ser reprovado. É todavia o que eu falo aqui. Não adianta eu entrar numa guerra espiritual, irmão, e não estando na condição e na posição, para nunca ser reprovado. Porque o diabo ele veio para apontar, para dizer: quem é tu? Como diz aqueles 7 que foram expulsar o demônio, quem é tu? Bem conheço Paulo, ao qual prega o evangelho, e tu está falando aí, conheço Jesus, mas tu quem é, rapaz? E aí levou peia, e quais, a Bíblia diz que saíram nus daquela casa, onde o demônio, o diabo, se assenhorou-se dele. E Paulo está dizendo a mesma coisa: antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão. Para quê? Pregando aos outros. Pregando alguém, ninguém, pai, esse aí é crente, presta atenção. Ele diz: esse tu, quem é tu, rapaz, para pregar a palavra para mim? Né? Está sendo reprovado, né? Quem é você? Bem que eu te conheço. Que testemunho tu tem para dar? Paulo fazia isso, irmão. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é no versículo 23. E eu faço isso por causa do Evangelho. Ou seja, o chamado de Paulo era por causa do Evangelho, e para ser participante do mesmo. Não adianta, irmãos, você só ser evangélico e não ser participante dele. Rapaz, eu sou evangélico, mas não é participante do Evangelho. Escuta, eu sou evangélico, mas não faz participante do Evangelho, não é participante do Evangelho. É duas coisas bem paralelas, irmãos. O que é evangélico tem que participar do Evangelho. Porque senão, meu irmão, não recebe nada. Vai ser só mesmo, como diz o apóstolo Paulo, apenas uma dispensação que é de confiado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo nesse versículo, no verso 9, no capítulo 9, verso 1, ele vai dizer: a liberdade e os direitos dos apóstolos. É interessante, irmãos, essa passagem, porque Paulo vai dizer lá no finalzinho: mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Suporta tudo, irmão, para não, aleluia, atrapalhar, para não ter impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aí vai dizer: não sabeis vós os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que contínuo estão junto no altar, participam do altar. Assim ordenou ao Senhor, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia. Quando eu vi essa passagem aqui, eu me lembrei de um pastor amigo meu, e ele está fechando a congregação dele. É interessante que ele falou exatamente isso aqui, irmãos. O que o profeta Malaquias, né, não é pregando sobre isso, mas o profeta Malaquias está falando é exatamente isso aqui: para que haja mantimento na minha casa. Aí o apóstolo Paulo, falando do Evangelho, ele vai dizer a mesma coisa. Não é diferente do que está lá em Malaquias 10:10. Ele vai dizer assim, Mateus 10:10. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não sabeis vós os que administram. O que administram? O que é sagrado, comem, que é do templo. Então tudo isso é parte do Evangelho. E esse pastor, ele está fechando a congregação. E é lamentável, irmãos, porque as pessoas
não fazem exatamente o que Paulo está falando em 23. Só é evangélico, mas não são participantes do evangelho. Evangélico não participa do evangelho. E aí, irmãos, esse tipo de pessoa não pode nunca dizer que o apóstolo Paulo aqui, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, né? Porque o que não faz isso está correndo com coisa incerta. Ele não tem a certeza, a convicção que há de receber, porque não é participante do Evangelho de Jesus. Aleluia. E aí eu convido a você a ser participante, meu irmão, porque a coisa que eu quero mais na minha vida é quando o dia do arrebatamento, é quando eu chegar no céu, se eu for primeiro, eu quero ver os meus irmãos. Se eu faço, aleluia, se você vai, nós vamos nos encontrar lá. Ser participante do Evangelho, aleluia, é ter o chamado de Deus para o Evangelho de Cristo. É por isso que diz a palavra de Deus para encerrar: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, irmão. E o melhor de tudo não é ser reconhecido pelo homem, é ser conhecido por Deus, por causa do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Porque o Evangelho para nós é um selo. E esse selo não é dado pelo homem, irmãos. É dado por Deus. É um selo. Então, queridos, que nós possamos sermos participantes desse Evangelho conforme fomos chamados para o Evangelho. Porque assim Paulo fez de tudo e de todas as formas, de todas as coisas, não mediu esforço para nada, não colocou barreira em nada. Não tem barreira. O negócio é comigo, é o cristianismo, é o chamado de Deus para a minha vida. Eu não posso de maneira, desculpa, você não faz isso não, porque você deixa de ser participante daquilo que é mais importante, a graça, o favor merecido, o Evangelho de Cristo. É mesmo que dá, aleluia, virar as costas para Jesus. É mesmo que virar as costas para Deus. E aí será em vão, irmãos, caminhada. Paulo mesmo diz que não seja em vão, aleluia, porque tudo que ele fazia e pregava é para a glória de Deus. E ele fez de tudo, de todas as formas. Rapaz, ele não sou judeu, mas eu vou mentir aqui, vou me fazer como judeu, né? Ele não quer dizer que está mentindo, ele diz assim: filho de judeu para ganhar os judeus, filho de fraco para ganhar os fracos, filho de sou livre, mas filho de servo para ganhar o servo. E por aí ele fez. Bom, pelo menos se salvam alguns. Porque a coisa melhor do mundo, irmão, é você orar uma pessoa para a reconciliação, para a salvação da vida dele. Porque a Bíblia diz que é uma pedra que a gente coloca na nossa coroa. Então que a nossa coroa possa estar adornada de pedras preciosas, né? Que nem a história, né? Uma irmã que foi arrebatada e viu, né? Eu não sei se é verdade, me contaram, mas que ela foi arrebatada e entrou no céu e tinha assim, sala das coroas, e começou a ver as coroas bonitas. Não foi uma irmã, foi um pastor. Quando ele viu a mais bonita, ele disse: Jesus, essa aqui é a minha, né? É não. Essa é daquela irmãzinha lá no círculo de oração, que faz oração toda tarde, que ora pela obra, que ora pelo Senhor, que ora pela sua esposa, que ora pelo quadro obreiro, que ora para todos os departamentos. É dela essa coroa. E diz: Jesus, qual é a minha? Aí o pastor não fazia nada, irmão. O negócio dele era só ficar em casa. Ele não queria fazer nada na obra, né? Essa daqui não tinha uma alma, irmãos, porque não tinha uma pedra na coroa, só tinha um aro.
Essa aqui é a cruz. Jesus, essa daqui é. Cadê as almas? E você trouxe para o meu reino? Quantas pessoas você orou e manifestou a minha glória? Não teve, irmão. Sabe aquele pastor que, como dizem, glória a Deus. aquele pastor que até mesmo expulsar demônio, tem esse pastor, sabe, irmão? Pastor Bote, E meu Deus do céu, rapaz, eu não vou não, procura outra aí, porque essa aí não é minha área. Meu Deus, irmãos, aleluia. participar do Evangelho tem que ser completo, é tudo. Glória a Deus. É tudo. É por isso que Paulo está dizendo: fiz de tudo para todos, para ver se pelo menos salve algum. Amém? Ele pode as palmas para Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, irmão, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai de toda glória e eternidade, estou grato a Ti pela palavra dessa noite. Muito obrigado, ó Deus de Israel, Glória a Deus. pelo poder, aleluia, da palavra dessa noite para nossas vidas, Deus. Que nós possamos nos despertarmos para sermos participantes desse Evangelho, aquele palavra ao qual o Senhor nos chamou. Porque não foi o pastor Valdir, não foi ninguém a não ser o Senhor, pois estamos aqui na Tua casa, porque o Senhor nos chamou, aleluia, nos convocou para sermos participantes desse Evangelho, sofrendo, aleluia, afronta, aflições, perseguições, tribulações, mas somos mais do que vencedores, Senhor, na Tua pessoa. Obrigado, Deus de Israel, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, nos leve em paz, Senhor, como Tu nos trouxe em paz. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, abençoa a vitória, em nome de Jesus, Senhor. Ora para nossas almas durante o sono, nos concede domingo, Pai. Estamos aqui reunidos, unidos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Pai Santo, justo amado, que nós possamos nos despertarmos mais ainda para fazer o Teu ídolo, o Teu querer e Tua vontade. Assim abençoa, em nome de Jesus, na vitória, que eu te oro, e já te agradeço, crendo, Pai, no sobrenatural, crendo na vida de cada um nesse lugar que o Senhor está entrando com a providência e a prosperidade em nome de Jesus. Obrigado, Deus de Israel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pois com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a união, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo estejam sempre derramadas sobre toda a Tua igreja, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Bem forte as palmas para Jesus e aperta a mão do seu irmão, desejando a ele shalom, água.